Glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar falando nesta noite sobre essa parábola. E é importante nós lembrarmos que na terça-feira passada, irmãos, nós falamos do capítulo 13 também, falando sobre a parábola do semeador. E há algumas diferenças, embora a parábola esteja no mesmo capítulo, existem algumas diferenças entre cada uma dessas parábolas. Por exemplo, nós falamos na primeira parábola sobre na parábola do semeador, por exemplo, fala-nos do solo e a semente, né? A parábola do semeador trata a respeito do solo e a semente. A semente é a palavra de Deus e o solo é o coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Na parábola do joio, nós vamos perceber que na parábola do joio nós vamos ter que a semente é o crente, a boa semente é o crente, como a má semente são aqueles que são semeados por Satanás. A semente semeada por Cristo, né, pelo Senhor, é a igreja, são os salvos, os justos. Já a semente semeada pelo maligno são aqueles que de fato pertencem ao maligno. E o que é o terreno? O terreno é o mundo. Na primeira parábola, nós vamos perceber que a semente, ela é a palavra de Deus. Na parábola de hoje, a semente são as pessoas. Terceiro lugar, melhor dizendo, ainda a próxima mudança, enquanto que a parábola do semeador, os ouvintes sofrem as tentações internas, porque tudo está falando na parábola do semeador sobre o indivíduo, sobre a pessoa. Então é tudo interior, é a palavra que cai no coração do homem e a correspondência com relação a esta palavra. Na parábola do joio é diferente, está falando do ambiente externo, está falando da igreja que é lançada no mundo, né? E aquilo que está ao redor da igreja. Se nós temos por um lado a semente, se por um lado nós temos o trigo, que são os filhos de Deus, do lado de cá nós vamos ter o joio, que são os filhos do maligno. A quarta diferença é que na primeira parábola o diabo ele rouba a semente que é lançada no coração. Então o diabo ele está à espreita para roubar a semente que é lançada principalmente no primeiro terreno, que é o terreno pisado pelos homens. Nesse terreno a Bíblia diz que Satanás ele é aquele que arrebata a semente da palavra. Na parábola do semeador, na parábola do joio e do trigo, nós vamos perceber que o diabo ele é aquele que semeia a semente. Na primeira parábola ele rouba a semente que ali representa a palavra. Na segunda parábola ele é aquele que semeia também a sua semente. Nós temos o Filho do Homem, né? Nós temos a Jesus lançando a semente, e nós vamos ter o diabo também lançando a sua semente. A parábola do joio e do trigo mostra-nos como Satanás tenta destruir os filhos de Deus. Uma de suas armadilhas é espalhar os filhos das trevas entre os filhos de Deus. Essa é a diferença. Dentro daquilo que nós já falamos aqui, que é a parábola do joio e do trigo, nós vamos ter algumas lições para tirar aqui neste texto sagrado. Primeiro, a Bíblia apresenta para nós quem é o Filho do Homem, porque a Bíblia vai falar para nós sobre dois semeadores. O primeiro deles, a Bíblia vai dizer para nós que o semeador é o próprio Filho do Homem, o Filho de Deus. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente. No versículo 37, este homem, Jesus mesmo vai dizer para nós que é o Filho do Homem. E este é um dos títulos dados a Jesus, inclusive no Antigo Testamento. É um dos títulos messiânicos de Jesus.
Jesus recebe esse título em Daniel capítulo 7, versículo 13, apresentando a nós que de fato ele é o Filho do Homem. Quando fala que Jesus é o Filho do Homem, está falando da sua natureza humana, está falando-nos que ele é o Messias prometido, está falando para nós que ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Está falando da humanidade de Jesus, do Deus que se fez carne, do Deus que se fez homem. A segunda verdade que a gente tem no texto, irmãos, é o que a Bíblia diz: o mundo, ele semeia a semente no seu campo. Quando nós vamos para a explicação de Jesus, a Bíblia vai dizer para nós que o campo é o quê? O mundo. Então, de quem é o mundo? O mundo, ele não pertence a Satanás. A terra não pertence a Satanás. Obviamente que a gente vai perceber na Bíblia Sagrada, em Gênesis, quando o homem, por causa da sua queda, dá legalidade a Satanás para agir, né? Dá legalidade a Satanás para agir. Mas a Bíblia diz claramente para nós, irmãos, que toda a terra pertence ao Senhor, que é dele toda a terra, que o mundo e todas as coisas que nele existem pertencem ao nosso Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, quem for mais rápido e aí puder ler para nós, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Quem encontrar primeiro, leia. Olha só: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então o mundo não pertence a Satanás, o mundo pertence a Cristo, o mundo pertence a Deus. Pertence a Deus, pertence a Cristo por direito de criação, porque ele criou. João capítulo 1, porque nele foram criadas todas as coisas. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. O mundo é do nosso Cristo, primeiro pelo direito de criação, segundo pelo direito de redenção. Ele é aquele que comprou de volta por meio do seu sangue todas as coisas. Obviamente que nós não podemos negar a influência do maligno no mundo. É tão verdade que a Bíblia vai dizer para nós que o mesmo Cristo que vai lá e semeia a boa semente, subsemeia a semente, a boa semente, a Bíblia diz que também do outro lado vem o maligno e semeia a má semente, a semente do mal. De maneira que, apesar do mundo pertencer a Cristo, há um período, e a Bíblia vai dizer isso para nós, para quando é que vai acontecer o juízo final. E qual é o propósito dessa parábola? Exatamente alertar que haverá um dia em que o mal cessará sobre a terra. A Bíblia diz que o mundo, desde que o pecado entrou no mundo, o mal também entrou no mundo. Desde que o mundo passou a sofrer por causa do primeiro casal que pecou, a Bíblia vai dizer para nós que a terra daria os seus abrolhos, a mulher daria a luz com dores, que o homem teria que trabalhar do seu próprio suor para sustentar a sua casa, enfim, que a terra sofreria por causa da maldição do homem. Desde que isso aconteceu, a Bíblia vai dizer para nós que toda a terra, ela é influenciada pelo mal. Mas haverá um dia em que o mal será retirado da terra. Haverá um dia em que Satanás será amarrado, como diz a palavra, por 1000 anos, e depois ele será julgado. E aí a Bíblia diz que Deus fará novos céus, Cristo fará novos céus e nova terra, onde nós haveremos de habitar eternamente. Então, primeiramente, entendemos então que o mundo pertence a Cristo. Em segundo lugar, nós percebemos que aquilo que o Senhor semeia, a Bíblia diz para nós que é a boa semente. O versículo 24 diz para nós exatamente isso, que que ele semeia a boa semente, que são os filhos do reino. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Jesus, explicando a parábola, Jesus diz que
que ele semeou a boa semente, que a boa semente são os filhos do reino, e que a má semente são os filhos do maligno. Então nós vamos ter Jesus como sendo aquele que semeia a boa semente. Temos Jesus como aquele que implantou no mundo a igreja com o propósito de que essa igreja ela frutifique. Mas por outro lado também nós vamos ter Satanás em toda a sua sutileza, lançando a sua semente. O que é que difere de fato a ação de Deus para a ação de Cristo para a ação do maligno? Exatamente aquilo que ele está semeando. A Bíblia vai dizer para nós que nós somos os filhos do reino, né? E a semente, a semente que é semeada, a Bíblia diz, a boa semente. Ou seja, o crente, o justo, né? Ele é de fato diante de Deus a boa semente do mundo. Em contrário, né, com os filhos de Satanás, com os filhos das trevas, eles são a má semente. Então o cristão não apenas é uma semente no mundo, mas é uma semente boa. Nós não somos apenas uma semente, nós somos uma semente boa. E não boa por nós mesmos, né? Logicamente, porque nós estamos enxertados, como diz a palavra, na videira verdadeira, por meio da graça em Cristo Jesus. Então a bondade da semente, é bom a gente parar para pensar sobre isso, não está exatamente nele. Por que a semente é boa? Aí uma parábola está ligada à outra. Por que a semente é boa? Os irmãos, lembra que nós falamos o que significa, o que a semente carrega? Por que a palavra é a semente? Nós falamos aqui que a palavra é a semente porque ela carrega o DNA de Deus. A palavra ela é de Deus, e a palavra, quando ela cai em nosso coração, ela vai trazer a vida de Deus em nós. E o que vai acontecer quando a vida de Deus ela entra no nosso coração? Nós vamos ser transformados. Nós vamos ser transformados. E é nessa transformação que nós tornamos então como a boa semente lançada por Ele, né, neste mundo. Então a bondade que há em nós não está tão somente na nossa natureza, porque a nossa natureza, irmãos, é caída. A nossa natureza é perversa. O que faz a gente ter valor como sendo a boa semente é o que Cristo fez em nós, a transformação que Cristo fez em nós. Cada um de nós, irmãos, éramos joio. Cada um de nós, de fato, éramos joio. Só que Cristo nos transformou, né, como boa semente e nos lançou no mundo para que nós possamos frutificar para Ele e para o seu reino, para a glória de Deus. Aí a gente vai ter no texto o diabo como sendo o segundo semeador, e ele vai semear a semente que é a má semente, que é o joio. E uma das coisas que a gente aprende aqui, o versículo 25, eu creio que seja esse, a Bíblia vai dizer para nós sobre algumas características de como o diabo ele semeia a semente. A Bíblia vai apresentar para nós, irmãos, exatamente a sutileza de Satanás. Mas enquanto estavam dormindo, veio o inimigo dele. O inimigo de quem? O inimigo de Cristo, o inimigo da igreja, o inimigo de Deus. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então qual a primeira característica de Satanás aqui? A sua sutileza. Como é que essa sutileza ela se apresenta? Ela se apresenta de algumas maneiras que o diabo ele trabalha. Primeira maneira que o diabo trabalha, ele aproveita a sonolência frágil. Perceba que ele só vai semear a semente do mal porque os trabalhadores dormiram. E enquanto os trabalhadores dormiram, o que acontece? Ele semeia a semente. O que representa o sono? Qual a representação do sono? A representação do sono é a representação da negligência. E o diabo ele vai aproveitar exatamente a forma dele trabalhar, exatamente na sonolência do povo de Deus, na sonolência da igreja de Deus, na sonolência daqueles que são chamados por Deus. Irmãos, há diversos textos na Bíblia que trata conosco com relação ao sono. A Bíblia vai dizer para nós que
que toda vez que a Bíblia, nas parábolas de Jesus, apresenta o sono, apresenta exatamente um momento de negligência, um momento de falha de alguém. Por isso que a Bíblia ensina para nós: desperta, tu que dormes, desperta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que é o sono? O sono é o momento em que a nossa consciência ela é roubada. O sono é o momento em que a nossa percepção natural ela é roubada. Agora vamos trazer para o lado espiritual. O que é o sono espiritual? É quando a nossa percepção espiritual é roubada. É quando o nosso discernimento é roubado. É quando nós não conseguimos enxergar, porque estamos adormecidos, não conseguimos enxergar a sutileza de Satanás. A igreja de Cristo, como igreja de Cristo, nós precisamos estar alertas, porque o diabo ele sempre vai agir com sutileza. Perceba que o diabo ele não vem com o quê? Com estrondo. Ele não vem com barulho. Ele não vem, como diz, tocando trombeta, tambores. Ele vem exatamente aproveitando o momento da sonolência, sem barulho algum, sem alarde algum. Ele vem, joga a semente, e a Bíblia diz que ele vai embora. Ele lança a semente e ele vai embora. Por quê? Por que isso não aconteceu enquanto eles estavam acordados? Por que isso não aconteceu enquanto eles estavam despertos? Porque se alguém tivesse acordado, o diabo não entraria na seara e lançaria a semente. Se alguém estivesse acordado, Satanás não agiria, Satanás não trabalharia. É justamente porque ele aproveita a sonolência para agir. Se ele encontra uma igreja despertada, irmãos, ele não vai agir. Se ele encontra um despertamento na nossa vida espiritual, ele também não vai agir. Porque quando ele começar a aparecer com a mão cheia de joio na mão dele, porque, opa, aqui não, na minha seara não, na igreja de Jesus não, no meio do povo de Deus não. Por quê? Porque exatamente ele vai trabalhar, ele vai agir na sonolência. E nós precisamos, em nome de Jesus, estarmos despertados. Uma igreja despertada é um problema para o inferno, é um problema para Satanás. Mas uma igreja dormente se torna exatamente aquilo que o diabo precisa para trabalhar no meio do povo de Deus, para trabalhar no reino de Deus. Perceba que há dois sentidos aqui. A Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante. Tanto significa o mundo na sua totalidade, abrangendo o mundo, apresentando para nós o mal que há no mundo e o bem que há no mundo, como também apresentando a igreja. Há dois cenários desse campo apresentado aqui. Qual é o campo? O campo é o mundo. Jesus mesmo vai dizer que o campo é o mundo, representando o quê? Que todo mundo é o campo, onde ele implantou a sua igreja, que é a boa semente. Mas o diabo ele veio também, semeou a sua má semente. Mas ao mesmo tempo também entendemos que isso fala da igreja. A igreja também é o campo. A igreja ela é de fato o terreno de Deus, onde Deus, né, a terra santa, como diz a Bíblia, né, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é terra santa, e terra santa é a igreja. E a semente boa lançada é a igreja, né? Aqueles que são os filhos do reino, os filhos da luz. Mas ao mesmo tempo nós temos o diabo tentando jogar a semente do mundo, do mal no mundo, já implantado no mundo, também no meio da igreja. E se formos trazer isso de forma mais particular, até mesmo em nós, até mesmo em nossa vida particular. O que essa semente ela representa? O que essa semente ela representa? Primeira coisa que essa semente representa, ela representa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a boa semente, os salvos é a boa semente, é o trigo, né? Os filhos do reino. A má semente são os filhos de Satanás, os filhos das trevas. E isso significa dizer o que? Qual é o propósito da parábola? Mostrar para nós a aparência, a falsa aparência e o engano. Qual é o momento em que a semente, qual é o momento em que o joio ele vai se
apresentar? Qual o momento que o joio ele vai se diferenciar? Porque se você olhar muito bem, toda a estrutura do joio é semelhante ao do trigo. Depois você dá uma olhada, se você não teve a curiosidade de abrir o grupo da igreja hoje, depois dá uma olhada, você vai ver exatamente como é que se parecem. A folhagem é igual, a semente do lado de fora é igual, ou seja, até o momento do crescimento, até a hora de dar fruto, porque é isso que Jesus diz, até o momento de frutificar, o joio e o trigo se parecem iguais. O único momento em que vai se diferenciar, tem dois momentos que vai se diferenciar. O primeiro momento é no momento do fruto. Os irmãos viram lá o rapaz amassando a semente do trigo e amassando a semente do joio. A semente do joio é amassada e só tem palha. A semente do trigo é amassada e tem semente, tem fruto, tem o trigo. Para representar, o que isso significa? Significa dizer que tem, irmãos, o maior problema do mundo. O problema do mundo não é vamos dizer assim, aqueles que de fato se dizem ser de Satanás. O problema do mundo, a maior dificuldade da pregação do evangelho não é você deparar com alguém que diz: eu sou ateu, eu não sou crente, eu não sirvo a Deus, eu não amo a Bíblia, eu não conheço a Bíblia. A maior dificuldade de você pregar o evangelho é exatamente por causa daqueles que aparentam ser e não são. Você vai pregar o evangelho às vezes na rua, a maior dificuldade, quando você conversa: eu não gosto, eu não sou crente, eu não conheço a Bíblia, mas ele fala dele lá. O maior problema é quando você vai pregar o evangelho e aquilo que você escuta é: para ser crente igual fulano de tal, para ser crente igual Beltrano de tal. A maior dificuldade da igreja atual é a mistura entre aqueles que se dizem cristãos e não são, daqueles que de fato são cristãos. Como é que nós vamos separar o joio do trigo? Como é que nós vamos distinguir, separar não, mas distinguir o joio do trigo? Por meio dos frutos. Sempre no momento certo, no momento da frutificação, você vai perceber que o fruto, o joio não tem fruto, enquanto que o trigo sempre vai apresentar bons frutos. Ele até tem fruto, mas é fruto seco. Até tem fruto, até tem semente, só que a semente é vazia, não tem nada. Ou seja, tem aparência, só não tem teor. É o mesmo exemplo que Jesus nos dá quando Jesus está passando, né, subindo para Jerusalém. Subindo para Jerusalém, ele encontra uma figueira. E Jesus teve fome, a Bíblia diz que Jesus teve fome, vai até aquela figueira buscar fruto. Quando Jesus chega lá, Jesus encontra só folhas e não encontra frutos. E Jesus amaldiçoa a figueira. Algumas pessoas questionam: mas por que Jesus procurou frutos sabendo que lá não tinha frutos? É porque de fato, uma figueira, quando ela estava cheia de folhas, significa que a possibilidade dela dar fruto era muito grande. O que caracterizava uma figueira de que ela estava na hora de dar frutos era as suas folhas. Ou seja, se você bate os olhos numa árvore e você vê folhas e você sabe que é aquela estação onde as folhas aparecem, é a estação onde vai ter frutos, o que você vai fazer? Opa, está na hora então de colher. Só que quando Jesus chega lá, Jesus encontra apenas folha e não encontra frutos. E Jesus amaldiçoa a figueira, porque a figueira tem a aparência de que tem frutos, mas na verdade não tem. É uma árvore bonita, cheia de folha, mas não tem frutos. O que é que vai de fato nos mostrar que somos servos de Deus? A Bíblia diz: é pelos frutos, é pela árvore, é pelos frutos, pela árvore que se conhece os frutos, ou pelos frutos que se conhece a árvore? Como é que é? É pela árvore que se conhece os frutos, ou é pelos frutos que se conhece a árvore?
A Bíblia diz: a árvore e os seus bons frutos, a árvore e os seus maus frutos. Mas também o oposto é verdadeiro. É pela árvore que você conhece o fruto? É verdade, é o que a Bíblia diz, e é correto. Mas também pelo fruto você conhece a árvore. Você não vai chegar numa árvore e você vai de um pé de manga e esperar que lá tenha abacaxi. Não é verdade? Ou seja, pela árvore você vai conhecer o fruto. O pé de manga vai produzir o quê? Vai produzir manga. Pé de pera vai produzir pera. Pé de maçã vai produzir maçã. Se você olha para uma maçã, você vai achar que aquela maçã veio de um pé de manga? Também não. Da mesma maneira que é por meio da árvore que você conhece os frutos, também é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore. A árvore boa dará seus frutos bons. E se você vê fruto bom, é porque a árvore é boa. Se você vê fruto mau, é porque a árvore é má. Porque é pela árvore que você conhece o fruto, mas é também pelos frutos que você vai reconhecer a árvore. Por que a Bíblia está dizendo que é pela árvore que você... Porque vem da árvore o fruto, não é o oposto. Não é verdade? Para você ter a manga, você precisa primeiro ter o pé de manga. Para você ter o pé, a laranja, antes de você ter a laranja, você tem o pé. Então é pelo pé. O que fruto vem de onde? Vem do pé. Mas o resultado é o fruto. É o resultado. Ou seja, se a árvore é boa, ela vai dar o fruto bom. Mas se a árvore é má, ela vai dar o seu fruto mau. Ou seja, se você olha para um fruto que é mau, obviamente é porque a árvore de onde nasceu o fruto também é mau. Jesus está dizendo para nós que o diabo ele vai semear a má semente no mundo. E a má semente aqui apresenta para nós o mal que Satanás colocou no mundo por meio dos seus filhos, os filhos de Satanás. Mas ao mesmo tempo, irmãos, às vezes a maneira como ele vai às vezes agir é pela confusão. Satanás ele é um ser, alguém diz que Satanás ele copia, ele é um copista. Ele é um copista, ele não tem, como dizer, ele não cria, ele copia todas as coisas. Eu lembro quando eu era menino, alguém falava, logicamente que isso não é uma verdade, mas as pessoas contavam o seguinte: quando Deus criou todas as coisas, o diabo, por inveja, criou outras coisas. Jesus criou o passarinho, o diabo foi lá e criou criou o morcego, criou o marimbondo, enfim, mas isso não é verdade. Ele sabe que todas as coisas foram criadas por Deus. Mas a realidade é que o diabo ele é um excelente imitador. Ele é um excelente imitador. Por isso que Jesus está dizendo para nós, irmãos, que a semente lançada ali, a maneira como foi lançada e a maneira como a árvore, como o trigo e o joio cresceram juntos, mostrando cada um ali, apresentando tendo a mesma aparência, enganando muitas pessoas, enganando até mesmo, porque a Bíblia diz que eles só vão reconhecer que foi jogado a semente do joio no meio do trigo quando o trigo começou a crescer e dar fruto. Só nesse momento, enquanto estava pequenininho, estava crescendo junto, ninguém conseguiu perceber. E a gente, obviamente, fomos chamados por Deus para fazermos a diferença no mundo. Nós não somos filhos de Satanás, nós somos filhos do Rei. O texto sagrado tem algumas palavras que eu quero que a igreja leia comigo. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre os falsos crentes, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Quer achar primeiro? Por favor, leia. Isso. Isso. Em viagem muitas. 2 Coríntios, irmã Cideia? 2 Coríntios 11, 26? 11, 26. Ah, tá, pode continuar. Uhum. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, e em perigos da mineração, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em
perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em perigo entre os falsos irmãos. Agora aqui para nós, irmãos, quem imaginar que o apóstolo Paulo haveria de sofrer com alguns que se diziam crentes, irmãos? Essa verdade que está desde o Novo Testamento, há mais de quase 2000 anos atrás, é a verdade. Imagina hoje. Imagina hoje. Agora, o que a Bíblia apresenta para nós, pastor Valdivino tinha um ditado seguinte: nem todo mundo que está na igreja foi Deus que mandou. Pastor Valdivino sempre dizia isso nas nossas reuniões: nem todo mundo que está dentro da igreja foi Deus que mandou. Tem gente que foi o diabo que mandou. É uma verdade dura, pesada? É uma verdade dura, é uma verdade pesada, mas é a realidade. Por que a Bíblia está dizendo isso para nós? Por que Paulo sofreu? A Bíblia ele vai apresentar para nós algum sofrimento entre os gentios, entre perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, mas ele não vai deixar de dizer perigo entre os irmãos. Perigo não é entre os irmãos, não, é entre os falsos irmãos. Entre os falsos irmãos. Agora, por que perigo entre os falsos irmãos? Porque normalmente os falsos irmãos, assim como o joio, só vai revelar no fruto. Ele só vai se revelar nos frutos. Enquanto está começando, está crescendo junto, ninguém vai descobrir. É no momento do fruto. Eu lembro de uma carta que, não sei se foi Pedro ou João que escreve. Eu esqueci se é a carta de João ou de Pedro, mas ele fala sobre, acho que ele fala sobre, esqueci o nome acho que é 1 Pedro, enfim, mas ele fala de alguém que estava na igreja e que essa pessoa não deixava que as cartas dele chegassem lá. Ele não permitia, até mesmo os apóstolos, que eram os discípulos, os irmãos que eram enviados pelo apóstolo para poder orientar a igreja, ele não recebia. É João, a primeira carta de João, a primeira ou segunda carta de João. E aí ele fala exatamente sobre isso. Ele fala daqueles que estava ali em uma posição de liderança, mas a Bíblia diz que ele se tornava para a igreja um instrumento de impedimento para que aquela igreja fosse instruída e corrigida. Ele não aceitava, ele não lia as cartas, ele não repassava as orientações apostólicas, e ele não permitia que nenhum dos irmãos enviados pelos apóstolos pudesse falar para a igreja. A Bíblia diz que ele tinha a primazia da igreja. A primazia da igreja é alguém que se colocava numa posição, né? E ele se tornava um impedimento para o crescimento do reino e da obra de Deus. O que de fato leva alguém a se tornar isso? Senão que a semente do mal brote no seu coração. Irmãos, eu não creio que nenhuma pessoa ela nasça má. Nenhuma pessoa se converte para ser um instrumento de perseguição, um instrumento de intriga, um instrumento de confusão na igreja. Eu não creio nisso. Eu não creio que a pessoa levanta a mão ao céu, aceitando Jesus como Salvador da sua vida, e quando ele acha, não, eu vim para essa igreja para atrapalhar, para trazer problema, confusão. Eu não acredito nisso. Mas há um momento em que alguém abre o coração para o diabo semear a semente. Há um momento em que ele permite o semeador lançar o joio. Há um momento que na seara do nosso coração o diabo ele acessa, porque nós adormecemos em algum momento, cochilamos em algum momento, e o diabo achou um campo, e ele vai lá e lança a semente, e a gente não percebe. Eu não acredito que aquele homem que se tornou instrumento de impedimento para o ministério do apóstolo João, para o crescimento da obra de Deus naquela cidade, nasceu com esse sentimento, assim como Judas. Eu não acredito que Judas ele foi predestinado para ser o traidor de Jesus, não. A Bíblia mesmo diz: porque deixaste Satanás encher o teu coração. É essa palavra que Jesus diz.
Por que deixaste Satanás encher o teu coração? Porque há um momento em que na nossa falta de vigilância, porque nós adormecemos espiritualmente, a gente não percebeu que é o diabo que está lançando aquilo. E a gente, como diz, a gente não repreende, a gente já não caça jeito de tirar logo. E aquilo vai crescendo de tal maneira que vai se transformando, né, no Elimas, vai se transformando no Alexandre Latoeiro, né, vai se transformando no Judas, né, no sentido bíblico, logicamente, da palavra. Né? Por quê? Porque de fato algumas coisas, por falta de vigilância, vai entrando em nosso coração. Então quem vai fazer isso é Satanás. Por exemplo, ele estimula uma falsa justificação. Ele até, por exemplo, Romanos 10, versículo 1 a 3, falando de uma falsa justificação. Ele até mesmo uma igreja falsa, como é Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Alguém lê para nós, por favor. É a carta, acho que é a igreja de Tiatira, se eu não estiver enganado. 2:9. Uma sinagoga de Satanás, ou seja, uma igreja de Satanás. A igreja de Esmirna, exatamente. Ele também, irmãos, até mesmo no falso, nos últimos tempos, é ele que vai levantar o falso Cristo, a semelhança de Cristo, para seduzir as nações e para seduzir Israel. É o próprio Satanás que vai levantar o anticristo. O anticristo, irmãos, ele não é uma entidade do inferno. O anticristo não é um demônio. O anticristo é uma pessoa em que o diabo terá totalmente acesso, domínio e controle. A Bíblia vai dizer para nós que ele é chamado na Bíblia de o filho da perdição. Ele é chamado assim na Bíblia, de o filho da perdição. Alguém que de fato deu tanta entrega e liberdade e livre acesso para Satanás, ao ponto dele se transformar o agente de Satanás físico sobre a terra. E como que ele vai agir primeiramente? Enganando. Ele vai enganar as nações, ele vai enganar Israel, ele vai enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Embora isso vai acontecer lá no Apocalipse, né, enfim, na grande tribulação, mas isso já está acontecendo no mundo. O que a Bíblia diz para nós na carta de João? Muitos se têm feito anticristo. Terceiro, irmãos, Satanás ele age com discrição. Eu aprendi nessa parábola, irmãos, que Satanás não tem problema de ego. Satanás não tem problema de direito autoral. A maioria de nós, quando vamos fazer alguma coisa, a gente requer a autoria daquilo que a gente fez. Até quem é honesto, até mesmo se ele fez o mal, ele vai assumir que fez o mal. Vocês lembram daquelas tragédias que acontecem com terroristas, atentados terroristas? Quando é um determinado grupo terrorista que faz, ele assume a responsabilidade dos seus atos. Ele diz: olha, fomos nós que fizemos. Hamas, enfim, Hezbollah, sei lá quantos grupos extremistas e terroristas que tem no mundo. Mas quando eles promovem alguma tragédia, a primeira coisa que eles vão em rede nacional é dizer: fomos nós que fizemos. Porque de fato, nós como seres humanos temos... nós queremos receber os créditos por aquilo que nós fizemos. Mas Satanás tem uma qualidade, se a gente pode dizer assim: ele é alguém discreto. O que a Bíblia vai dizer para nós? Ele vai lá, lança a semente e sai. Ele lança a semente, mas ele não sai gritando: ó, fui eu, viu? Preocupa não, fui eu que fiz isso aí. Não, ele simplesmente afasta. A Bíblia diz que ele lança a semente e vai embora. Por quê? Porque ele não tem problema de ego.
Pelo contrário, quanto menos as pessoas acreditar que é ele, melhor para ele. Alguém diz, irmãos, que uma das armas mais poderosas de Satanás é exatamente agir sem ser reconhecido. Já imaginou que se de fato o crente acontecesse alguma coisa e o diabo falar, fui eu, o que você ia fazer? O que você, como crente, o que a gente faria? O que nós faríamos? Nós iríamos repreender, nós iríamos expulsar, nós não iríamos aceitar. Só que às vezes o diabo, ele vai, como diz, ele vai lá e usa alguém. E como diz, com quem vai ficar a culpa? Não vai ficar no diabo, você vai ficar com raiva, não é do diabo, você vai ficar com raiva do fulano. Se alguma coisa acontece no trabalho, você vai ficar com raiva de quem? Você vai ficar com raiva do patrão, do seu colega de serviço. Porque o diabo, como diz, ele vai lá e joga a semente do mal e ele não tem problema não, ele vai se afastando. Eu não tenho problema com a autoria. Ele não tem problema com a autoria, ele é discreto. Ele não faz alarde, ele não se manifesta. Os homens, eles preferem aparecer naquilo que fazem, mas Satanás não, ele prefere agir nas escuras. Ele prefere agir quando ele não é enxergado, quando ele não é visto. Ele age na surdina, ele age no escuro, ele age na obscuridade, para que os homens não reconheçam que seja ele. Eu lembro de uma história que alguém contou, é uma história bem conhecida antigamente, bem antiga, os irmãos vão lembrar dela, né? Do diabo de um cavalo amarrado. Passa por uma estrada, vê um cavalo amarrado, ele vai lá e desamarra o cavalo. Aí o cavalo entra na roça do camarada, o camarada mata o cavalo. Aí o dono do cavalo vai lá e mata o dono da roça, porque matou o cavalo dele. Aí a mulher, vendo aquilo, vem com um pedaço de pau, mata o camarada. Aí vem o filho da mulher, do homem, e mata a mulher que acabou de matar. Resumo da história, uma tragédia. Aí chega, tudo é culpa do diabo. O diabo falou, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi desamarrar o cavalo. A única coisa que eu fiz foi desamarrar o cavalo. O resto foi vocês que fizeram. Porque ele não tem problema de, como diz, ele não tem problema de ego. Ele faz e se esconde. Ele lança a semente e vai embora, a surdina, nas escuras, e deixa a tragédia armada em nosso meio, se a gente não vigiar. Obviamente que a gente está falando aqui de três questões. Nós estamos falando do mundo, a ação do diabo no mundo, que não é reconhecida por muitos. Ah não, o diabo não existe não. E enquanto isso ele está fazendo o que ele está fazendo. No meio da igreja, no meio do cenário da igreja. Não é o diabo não, isso é o outro. O diabo está agindo mesmo. Em nós, como seres humanos, da mesma forma. Ele não tem ele vai agindo nas escondidas. E aí, de novo, voltamos. Por que ele fez isso? Por que ele lançou a semente? Porque ninguém estava vendo. Quem estava ali estava adormecido. E ele achou a maneira de fazer. Entrou, jogou a semente, saiu, ninguém percebeu. Quando foi perceber, já era tarde demais. O que a Bíblia diz? Senhor, podemos arrancar o joio? É a pergunta dos servos. Aí o que o Senhor diz? Não pode arrancar o joio, porque se arrancar o joio, vai arrancar também o trigo. Ou seja, o mal foi feito, e pior de tudo, não poderia ser tirado naquele momento. Vamos lá. O que é que distingue então o joio do trigo? Exatamente, nós já falamos aqui, a qualidade dos seus frutos. Ambos crescem juntos, mas possuem frutos diferentes. Um tem de fato a semente, tem conteúdo, o outro não tem conteúdo nenhum. Primeira, nós temos aqui três lições que podemos extrair aqui do texto. Primeira, tanto o joio como o trigo crescem. Eles crescem na mesma proporção, na mesma aparência, né? Tem o mesmo crescimento, né? E tem a mesma aparência. Tanto o joio como o trigo, eles vão também frutificar. Ou seja, tanto um quanto o outro vai frutificar. Qual o problema? O problema é exatamente o conteúdo da semente. Quantos frutos aparecem, o joio ele se destaca
negativamente. Ou seja, quando o fruto aparece, como é que o que se faz? O que se faz com o trigo? Ele tem a semente. De novo, eu estou repetindo a mesma coisa que eu já falei no princípio, mas isso é importante. E o joio, o que ele vai ter? Ele vai ter a semente, só não vai ter grão. Só não vai ter grão. Então, quando os frutos aparecem, o joio ele vai destacar negativamente. Tem uma coisa que acontece no joio, eu estava estudando hoje, que é uma das coisas que acontece muito no joio. Dizem o seguinte, que quando o vento passa, o ventaval passa, o trigo dobra quando o vento passa. O joio não. O joio é rígido. O joio é duro. O caniço do joio é duro. Ou seja, uma das diferenças do joio é na provação. Na provação, o trigo se dobra. O crente se dobra. O crente se humilha. O crente reconhece Deus. Diferente do joio, que quando o vento passa, ele continua erguido do mesmo jeito. Ele não se dobra, ele não se quebranta, ele não se prostra diante do seu Senhor. A quantidade, outra verdade no texto, irmãos, é que que como crentes, nós precisamos aprender a conviver com o joio. Por que a Bíblia diz isso para nós? Você não pode tirar agora, porque isso, se você tirar agora, você vai danificar o trigo. Se você arrancar o joio agora, você vai danificar o trigo. Porque o joio, ele precisa estar no meio. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, 15, na oração que Jesus fez ao Pai, Jesus disse: Senhor Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Deus permite que o mal, que os filhos das trevas, que os filhos do maligno, que aqueles que de fato não são um joio, permaneçam. E eu aprendi algumas coisas aqui, que a gente vai falar logo em seguida, mas uma das coisas é, por que Deus faz isso? Porque nós, irmãos, por que não somos nós que tiramos? Vou adiantar aqui. Onde nós estamos? Tá. Tá. Nós precisamos aprender a conviver com o joio, porque a Bíblia vai dizer para nós que quem vai fazer a colheita é os anjos. Está numa esfera superior. Eu acredito que Deus ele tem um poder para. Por que a parábola diz assim? Não arranque o joio do meio do trigo. Primeiro, nós não temos a capacidade suficiente para tirar o joio sem danificar o trigo. Não está em nosso poder, não está em nossa autoridade. Segundo, a nossa visão humana é limitada. Nós podemos confundir. Nós podemos achar que trigo é joio e achar que joio é trigo. A gente pode achar que trigo é joio e aí vai lá arranca o joio, achando que é trigo. E a gente pode achar que trigo é joio e deixar permanecer. Não está no nosso poder. É por isso que o Senhor diz assim: olha, deixai crescer juntos, para que no momento da seara, eu vou separar o trigo, vou colocar no celeiro, vou amarrar e colocar no celeiro, vou pegar o joio e vou amarrar e vamos lançar no fogo. Quem vai fazer isso, irmãos? É só Deus que pode fazer isso. Joio. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus ele tem o poder de transformar a natureza. Só Jesus tem o poder de mudar a natureza. Deus tem o poder de transformar joio em trigo. Deus tem o poder de transformar joio em trigo. Só Deus pode fazer isso. O ser humano não tem esse poder. O ser humano não tem essa autoridade da parte de Deus para tirar joio do meio do trigo. Por quê? Porque ele não conhece o amanhã. Deus conhece.
Ele não sabe a transformação que só Deus pode fazer no coração e na mente de alguém. Quantas pessoas nós julgamos não ter jeito. Fulano de tal não tem jeito. Aí de repente Jesus entra, faz uma obra gloriosa, uma obra maravilhosa, e começa a dar fruto no reino de Deus. Não é assim? Porque nós não enxergamos como Deus enxerga. Nós enxergamos como Deus enxerga. A nossa visão é limitada, a nossa visão é pequena diante da grandeza de Deus. A Bíblia vai dizer para nós, a Bíblia vai falar para nós sobre, só para continuar, o quanto que os servos do Senhor espantam com a quantidade de joio. E não é para a gente assustar. De vez em quando a gente assusta, sim ou não? Quem se achava que era trigo se manifesta como joio. Assusta ou não assusta? Mas Jesus disse que nós não devemos nos assustar com isso, porque essas coisas, irmãos, fazem parte da profecia bíblica. A Bíblia vai dizer para nós, a respeito nos últimos dias, o quanto que isso haveria de multiplicar, a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriar. A Bíblia apresenta para nós, na Bíblia Sagrada, o quanto que o diabo haveria, o quanto que os filhos de Satanás haveriam de se manifestar nesses últimos tempos. Não é para a gente se assustar. A Bíblia diz que os servos do seu Senhor se assustaram quando olharam, porque talvez fosse até normal ter uma quantidade, porque o joio nada mais é do que uma erva daninha. O joio não é uma planta. O joio não é, normalmente o joio não é plantado, o joio nasce. Você já plantou uma roça de alguma coisa? Você vai lá, uma roça de feijão. O que você faz de vez em quando? Você tem que limpar. Você plantou a grama que nasceu no meio do feijão? O pezinho de malícia, você plantou ele lá? Não. Mas nasceu. Está lá. E você precisa, nesse caso, você precisa arrancar. O joio também é da mesma forma. O joio, ele não é uma planta. Ninguém tem, como diz, ninguém guarda semente de joio para lançar na terra. Não. A semente do joio, o joio, ele nasce por si mesmo. Por que é o diabo que lança? Porque você vai perceber que é algo tão ruim que só o diabo vai guardar isso e lançar no meio. Não era algo comum. Ninguém plantava semente de joio. Ninguém plantava. Não era normal. Porque não tem serventia nenhuma. Não tem propósito nenhum. A não ser atrapalhar. Que era o caso aqui. Por que aquele inimigo do Senhor lançou a semente de joio no meio do trigo? Exatamente para atrapalhar a seara. Exatamente para trazer confusão. Exatamente para trazer prejuízo. Porque o joio, irmãos, ele tem algumas características, como por exemplo, o joio, ele entrelaça no trigo, ele rouba os nutrientes. O joio ocupa a terra e rouba os nutrientes da terra. O joio, ele absorve a água que deveria ser para o trigo, o alimento, o adubo que deveria ser para o trigo. Ou seja, o joio, ele é tão maligno que ele é lançado exatamente para isso. Ele é jogado exatamente para isso, para trazer confusão, para roubar os nutrientes, matar a plantação ou diminuir a produção, porque de fato, né, não foi para isso que ele foi criado, para ser plantado. Normalmente ele nasceria. Por que do espanto? O espanto é exatamente isso. É normal nascer junto. Um pouquinho é normal. Mas a quantidade imensa que nasceu, aqueles moços ali falaram, não, tem alguma coisa errada. E a descoberta é, o inimigo lançou a semente. O mundo está cheio assim também. Não é para a igreja se assustar. Os escândalos que às vezes acontecem, a Bíblia diz, é mister que venham os escândalos. Vez por outra acontece isso, irmãos. Vez por outra a gente escuta de escândalo no meio do povo de Deus, de escândalo no meio de cantores, de escândalo no meio de pregadores, de escândalo no meio de... Irmão, não é para a gente se assustar. É para a gente, até mesmo às vezes, glorificar a Deus, porque a palavra dele está se cumprindo. A palavra do Senhor está se cumprindo. A Bíblia diz, é mister que venha os escândalos. Mas ai de quem, por quem os escândalos vierem. Então vamos lá. Os servos de Deus, eles são incapazes de punir o ímpio, os ímpios, mas é Deus quem vai fazer isso.
Primeiramente, a gente enxerga aqui a incapacidade humana. Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Todo plantio estaria em ruína se eles agissem por impulso. O sentido aqui não é de que não possa existir disciplina na igreja, porque a gente não pode confundir. Então a igreja não pode tomar decisão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia dá à igreja, a nós como igreja, a autoridade para julgar pessoas, não, mas para julgar obras. A Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? A palavra de Deus. Alguns textos na Bíblia que eu queria que os irmãos lessem, porque às vezes a gente lê esse texto, dá a impressão seguinte: não, tem que deixar todo mundo, como diz, fazer o que quiser na igreja, porque é no dia do grande dia que Jesus vai lá e fazer a limpeza. Não, irmãos, a igreja tem autoridade da parte de Deus para disciplinar. A igreja tem autoridade da parte de Deus para orientar. É através, irmãos, uma coisa importante, é através da disciplina que se reconhece trigo de joio. É através da disciplina. Nós falamos aqui esses dias atrás, numa terça-feira, somente sobre disciplina na igreja. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é que a disciplina ela precisa ser bíblica, ela precisa ser baseada em misericórdia, e ela precisa ter dois princípios. Qual é o princípio? A glória de Deus e a honra da igreja. Deus deu à igreja autoridade para isso. Então, logicamente, se a pessoa é trigo e ela é confrontada, ela é orientada, ela é disciplinada, ela vai crescer em fé. Ela vai melhorar. Quantas pessoas que já passou por disciplina e hoje são melhores crentes, servem a Deus melhor? E quantas pessoas também que na disciplina, ou melhor, não é nem disciplina de sentar, não, é disciplina de você orientar mesmo. Não, irmão, está errado, vamos fazer isso. Ou não, aceito isso, não, eu não. Perna para quem te quer. Ou seja, demonstrou que de fato não é trigo, é joio. A diferença entre o bode, e aqui é outra coisa, né? Mas vamos lá. A diferença entre o bode e a ovelha dizem que é isso. A ovelha, você a corrige e ela se aproxima do pastor. Aqui nós estamos falando de Cristo. Não estou nem falando de mim, não. O bode não. O bode, se você bate, ele sopra mais alta a montanha que ele puder encontrar. A ovelha não, ela vai para o aprisco. Ela aceita a correção. O bode não. O bode vai subir para o mais alto que ele puder, vai se esconder, porque de fato ele não aceita a correção. Vamos lá. Tem alguns textos que eu queria que a igreja lesse, só para a gente finalizar aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 ao 13. São 11, 12 e 13. 3 versículos, irmãos. O outro é Mateus capítulo 15 e 17. 15, 16, 3 versículos também. A gente vai terminar o assunto, porque na próxima terça nós vamos voltar com outro ensino. Primeira Coríntios 5, 11, 12 e 13. O outro é Mateus 18. Só um instantinho, Marcília. Mateus 18, versículo 15, 16 e 17. Pode ler. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que filhos e irmãos, ou redados, ou parentes, ou donos, ou convite, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão fora. Muito bem. Não julgais os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós esses inimigos. Muito bem, não está vendo aí? Os de fora, quem vai julgar é Deus. A igreja julga os que são de dentro.
Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17. Quem achou, leia, por favor. Muito bem. Então, irmãos, aqui a gente entende que a questão de não tirar o joio aqui não tem a ver com a questão da disciplina da igreja. Tem a ver com o juízo final. Tem a ver com o momento em que Deus ele vai tratar. Porque o texto diz assim para nós a respeito do fim do joio e do trigo. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-o em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no celeiro. Primeira coisa que a gente percebe aqui, irmãos, é a incapacidade humana. Por isso que Jesus disse: naquele dia os anjos recolherão. São os anjos do céu. Quando Jesus vai explicar para nós a parábola nos versículos que nós lemos, Jesus vai dizer que os anjos do céu é que vão fazer isso. Vão separar o joio do trigo, porque não está em nós a capacidade. Alguém já pregou, eu acho que eu também já falei isso: os céus vai ser um céus de surpresa. Quantos já ouviram isso aqui? Nós já ouvimos isso tantas vezes. O céu vai ser um céu de surpresa. Porque quem sabe de fato aqueles que serão salvos é Deus. A gente sabe agora, a gente sabe da nossa fé com Deus agora, da nossa intimidade. Amanhã a gente não sabe. É lógico que a convicção da nossa salvação, o crente precisa ter a convicção da salvação. O crente precisa saber quem de fato ele é em Deus. A gente não está aqui para ser como filhos de Deus. Nós não estamos aqui para ser joio. Nós estamos aqui para ser trigo. Então, como trigo, nós reconhecemos que há salvação para nós em Jesus. Primeiro, porque abandonamos as velhas práticas, aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos a certeza da nossa salvação. Pronto, acabou. Então eu vou viver como trigo, não como joio. O joio, ele não tem essa convicção. Por quê? Por que ele não tem essa convicção? Porque embora ele aparenta o interior, a semente, irmão, o que nós falamos sobre a semente? A semente, ela traz o DNA. O salvo tem um DNA do céu, porque ele foi semeado pelo Senhor, por Jesus Cristo. O joio tem um DNA de Satanás, do inferno, porque ele foi semeado por Satanás. Então não tem como alguém que de fato tenha essa consciência, ou talvez mesmo que não tenha essa consciência, é usado por Satanás, ter a esperança de salvação. Se a palavra, se é contra a palavra, se é contra os mandamentos, se é contra o que Jesus diz, como é que alguém vai poder dizer eu sou salvo? A não ser que ele queira enganar-se a si mesmo. A não ser que ele queira enganar-se a si mesmo. Mas como salvos, nós entendemos que nós somos chamados por Deus e plantados por Deus a fim de dar bons frutos. Não é apenas fruto, é bons frutos. Não é apenas, como diz, não é apenas cacho vazio, é cacho cheio de trigo, de boa semente. Como a Bíblia diz, a 100, a 30, a 60 por 1, como a palavra do Senhor nos ensina. Então a Bíblia vai apresentar para nós dois fins para o joio e para o trigo. Primeiro, aqueles que são separados e guardados nos celeiros, que representa a salvação eterna. E aqueles que são amarrados e lançados no fogo. A Bíblia vai dizer para nós que aqui está falando do juízo final, onde os ímpios serão, toda a maldade do mundo será tirada. Satanás e os seus demônios serão lançados no lago de fogo, como também aqueles que usam de engano, como aqueles que servem a Satanás, também irão para o mesmo destino eterno. Ou seja, quando é que a gente vai saber a diferença? Quando é que Deus vai fazer? A Bíblia vai dizer para nós, é quando Deus, eu creio que é quando a trombeta, primeiramente quando a trombeta tocar. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, ou seja, seremos recolhidos para estarmos para sempre com o Senhor. Amém.